Hoje visitaremos o cotidiano das mulheres mineiras do século XVIII, especialmente aquelas que trabalhavam em circunstâncias de miséria, enfrentando vários preconceitos e dificuldades. Como nenhuma história se faz desacompanhada de contradições, a vivência dessas mulheres só pode ser apresentada através do permanente conflito e negociações entre os grupos empobrecidos dos quais elas fazem parte e as instituições de que, de um modo ou de outro, procuraram enquadrá-las. O caminho dessa história não é contado de forma clara e direta, são percursos sinuosos, ao longo dos quais o historiador precisa dispensar cargas de muito preconceito presente nas fontes, desconfiar de suas lacunas e até mesmo duvidar de suas verdades. Encontraríamos a mulher mineira. Sob esse cenário de ouro, diamantes e imaginação, como viveram, amaram e trabalharam as mulheres. Começamos pela negação, que parece ter sido a característica central na vida dessas mulheres. Estiveram nas minas excluídas de qualquer exercício de função política nas câmaras municipais, na administração eclesiástica, proibidas de ocupar cargos de administração colonial que lhes garantisse reconhecimento social. Os papéis sexuais na colônia reproduziam o que se conhecia na metrópole. O XVIII ganhou contornos de século de ouro na história do Brasil. As realizações da colônia portuguesa na América alcançaram o ponto máximo neste século. Derivou do ouro e diamantes arrancados do interior da colônia, das capitanias de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso, com poder de não apenas fazer Portugal metrópole, se cobrir de Fausto, mas também dinamizar outras regiões coloniais que amargaram uma situação de estagnação desde a crise açucareira em meados do século anterior. Nos pesados trabalhos de extração mineral, as mulheres em segundo plano aparecem carregando gâmelas com pedras que seriam lavadas. Logo, as mulheres foram identificadas como um perigo na região de Minas. O jesuíta italiano Antonio, que chega ao Brasil em fins do século XVII, percebe os prejuízos que a presença feminina nas áreas de mineração causaria ao facilitar que os escravos mineradores adquirissem bebidas e gêneros comestíveis ou desviassem o ouro minerado. A atuação das mulheres motivou dores de cabeça às autoridades locais. Embora todos reconhecessem sua função vital para o precário abastecimento daquela população espalhada por vilas e casas de ouro pelos rios e montanhas da região. Nas Minas Gerais, a prostituição pareceu ter atingido uma proporção bem mais elevada do que em outros pontos da colônia, além de apresentar traços bastante peculiares. Pareceu-se constituir o território da prostituição colonial, acompanhando a distribuição geográfica da prostituição ao longo da capitania. Embora espalhadas por todos os pequenos arraiais, as mulheres se concentravam nos núcleos urbanos de importância como Vila Rica. A prostituição foi duramente combatida ao longo do século. O que parecia assustador às autoridades locais diante de sua disseminação era a multiplicação das crianças abandonadas, normalmente nas portas das casas. Com isso, elas potencialmente foram criadas e eram responsabilidade dos cofres municipais. Antes disso tudo, como se passaria o cotidiano dessas mulheres? Um dos componentes essenciais que permitiu que os encontros sexuais tivessem sucesso naquele tempo foi a prática de alcoviteirice. Homens ou mulheres se dedicavam a facilitar as condições para o intercurso. Podiam oferecer sua própria casa para isso ou somente passar bilhetes e cartas em que detalhes do encontro seriam acertados, tirando daí algum ganho.